Muito bom dia a todos. Quem fala aqui é o Silvio Castro. Queria agradecer vocês pelo tempo desse bate-papo. Esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer na Green Per Capital. Rapidamente apresentando, a Green Per é uma equipe muito experiente, com histórico forte de geração de valor e proteção de capital, focada tanto na gestão de fundo multimercado quanto na renda variável long bias. Enfim, como vocês vão perceber, o nosso foco sempre vai ser um uso intensivo de tecnologia para testar e refutar ou confirmar as nossas hipóteses macro e permitir que a gente equilibre a carteira e aproveite as oportunidades para investir. Bom, a ideia desse bate-papo é demorar no máximo uns 10 minutos, onde a gente vai fazer uma rápida revisão dos principais fatos do mês anterior e quais foram os impactos sobre os mercados e sobre os fundos. E depois a gente passa uma visão um pouquinho mais detalhada sobre as principais classes de ativo que a gente gosta e o porquê. Bom, fevereiro ele marca o primeiro mês completo do novo presidente americano Joe Biden. Como marcas iniciais desse mandato, Biden parece querer guinar novamente os Estados Unidos na direção do multilateralismo, da reaproximação com os principais parceiros históricos, mas a gente ainda vê uma postura relativamente dura com China e Rússia, o que parece ser os principais consensos políticos hoje em Washington. Bom, do lado fiscal, que tem um impacto enorme para os mercados, a proposta de um pacote de quase 2 trilhões de dólares, defendido também pela nova secretária do Tesouro, ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, mais um segundo potencial pacote, esse com foco em energia verde e infraestrutura, sugere que os estímulos fiscais, depois de praticamente uma década inteira, onde o foco das principais economias era o rigor fiscal, parece que os estímulos fiscais pós-Covid vão ficar com a gente ainda por um bom tempo ao longo desse governo democrata. Vindo para o Brasil, a vitória dos candidatos Pacheco e Lira para a presidência das casas no Congresso, de fato trazem esperanças para o Executivo de que talvez finalmente a reforma tributária, administrativa, bem como a PEC emergencial e as privatizações, talvez finalmente vão avançar. O que é importante deixar claro não está claro que reformas virão, quão efetivas elas vão ser para ajustar a nossa trajetória da dívida e principalmente acelerar o nosso crescimento potencial ao longo dessa década, o que é algo absolutamente relevante depois da década de 2010 decepcionante que a gente teve. Bom, outro ponto importante para dividir com vocês, os nossos algoritmos, eles mostram que a gente ainda deve ter um primeiro semestre de 2021 bastante conturbado para a manufatura global. Apesar dos números estarem vindo bastante forte, fica muito claro que o mundo está passando hoje por alguns problemas de choque de oferta. A gente vem defendendo que na hora que você dá o estímulo fiscal ajudando especialmente as famílias mais necessitadas, você consegue reacelerar rapidamente a demanda. Agora, quando você fecha fábricas ou você precisa afastar trabalhadores nas linhas de produção ou eventualmente você tem problemas para reestocar as suas matérias-primas porque as cadeias logísticas ficaram meio desamparadas ao longo do ano passado, o choque de oferta ele é mais difícil de você reajustar rapidamente. Então, isso sugere para a gente que o preço das commodities devem permanecer pressionados. A gente tem que considerar que, além disso, você ainda tem um clima particularmente frio no hemisfério norte, o que aumenta a demanda, especialmente por gás natural, e você coloca em risco também algumas culturas agrícolas, e você está tendo poucas chuvas no Brasil e eventualmente a gente deve ter ao longo do segundo semestre bastante chuva na China. Então, quando a gente coloca tudo isso no contexto, parece que a gente ainda deve ter alguma pressão de preços ao longo desse primeiro semestre. Bom, nesse contexto, a ideia agora é passar um pouquinho para a nossa visão de cenário e colocar os principais destaques nas carteiras e como que a gente está enxergando para frente as oportunidades. Bom, primeira coisa,
Os nossos modelos, eles sugerem que essa narrativa que prevalece hoje, de que a gente deve ter uma reaceleração de atividade, com as pessoas retornando para suas vidas, vou colocar entre aspas aqui, normais, pós-vacinação em massa, junto com os estímulos fiscais, a gente deve ter um movimento relativamente benigno de atividade no mundo. O que os nossos modelos mostram é que a gente de fato permanece num quadrante de aceleração nominal nas principais economias, tanto porque a atividade ela vem respondendo aos estímulos, seja pelo efeito base, a gente tem que lembrar que a gente entra agora no mês de março, onde a gente tem um efeito base gigantesco, onde você tem de um lado a economia reacelerando agora e do outro lado a economia freando bruscamente em fevereiro, março do ano passado. A gente tem a inflação acelerando, seja por esse ciclo de restock, esses problemas logísticos que eu comentei com vocês, ou ainda por diferentes choques de ofertas acontecendo simultaneamente em várias commodities. Soma-se a isso que a gente deve permanecer com estímulo fiscal muito forte, com juros reais muito baixos. Essa combinação de crescimento nominal forte com juro real baixo no mundo, especialmente na ponta mais curta, isso tende a ser muito benéfico para ativos de risco, acelerar ativos de risco. Quando a gente roda a nossa análise, uma análise bastante robusta, estatística de componentes principais, o que ela sugere é que ativos cíclicos, bolsas, especialmente de mercado emergente, commodities, têm uma alta probabilidade de continuar entregando retornos positivos ao longo dos próximos meses. Pelo menos até que esses principais vetores macro que eu comentei com vocês, então crescimento nominal e o juro real, eles comecem a perder força, o que a gente estima que pode acontecer sim ao longo do segundo semestre. Bom, nesse contexto, a gente segue muito animado ainda com as nossas posições compradas, seja em Ásia, seja em tecnologia. Lembrando que a Ásia ela apresenta uma combinação de uma retomada mais rápida e mais robusta de atividade, com exposição forte em tecnologia e consumo. A gente também gosta ainda de empresas que apresentam potencial de crescimento de longuíssimo prazo. A gente tem que lembrar que este ano crescimento não vai ser uma commodity escassa no mundo, mas o que a gente percebeu ao longo da década passada é que de fato o crescimento foi uma commodity escassa no mundo. Então aqueles poucos bolsões que conseguiam entregar crescimento que atraíam, praticamente geravam um campo gravitacional atraindo capital do mundo todo, e aí você via uma aceleração, uma mudança de patamar de valuation nesse tipo de business, né? Bom, e a gente gosta, obviamente, também do mercado de commodities. Bom, outra coisa que eu acho que é importante comentar com vocês, embora nesse contexto os hedges, né, as estratégias que têm um foco de proteção da carteira, sejam muito pouco eficientes nesse momento de ciclo, a gente já começa a avaliar algumas alternativas bem interessantes para preparar o portfólio para essa eventual virada ao longo do segundo semestre. Não é algo que tem que ser implementado em larga escala, nem ser implementado imediatamente, mas a gente já começa a ver algumas oportunidades interessantes, seja no mercado de opções, seja no mercado de ouro, mineradoras, que começam a oferecer algumas oportunidades que a gente se beneficiou muito no passado e parece que elas vão oferecer novas oportunidades para a gente se posicionar para frente. Bom, indo para a renda fixa internacional, essa combinação de inflação acelerando, falta de prêmio de risco de crédito e falta de prêmio de risco de inflação, pelo menos nos títulos públicos, nos mercados internacionais, sugere para a gente que o ideal é manter uma alocação relativamente baixa, com foco maior em ativos com vencimento um pouco mais curto. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil. A nossa histórica sensibilidade a ativos de risco globais, eu vou tentar evitar usar muito o termo técnico, mas a verdade é que o Brasil ele é um país de alta octanagem, né? Um país de beta alto. Então, quando a gente vê esse movimento de aceleração de ativos de risco no mundo, aceleração de preço de commodities, a gente deveria esperar os ativos brasileiros performando bem.
E o que a gente tem visto é, de fato, uma entrada um pouco mais robusta de investidor estrangeiro, depois de praticamente um ano inteiro resgatando dinheiro de ativos brasileiros, reduzindo a participação no mercado de equities, no mercado de dívida. Isso deveria ser muito bom, tanto para a Bolsa quanto para o câmbio. Mas a verdade é que essas incertezas fiscais o fato de a gente ser um país que hoje oferece um potencial de crescimento relativamente baixo, com um nível de juros real também baixo, a gente tem visto que, apesar de a gente ter esse beta alto, a gente não tem acelerado na mesma velocidade que outros ativos de risco, outros mercados do mundo. Bom, isso posto, a gente ainda acha bastante interessante manter uma alocação relativamente barbell, né, que é uma combinação de empresas cíclicas, excepcionais produtores de commodities, com empresas que vão continuar oferecendo um crescimento secular no Brasil, porque as suas tecnologias e os seus modelos de negócio vão continuar roubando o mercado de modelos que já estão ficando um pouquinho mais ultrapassados. Vale lembrar que essas empresas acabam conseguindo mostrar crescimento mesmo num ambiente onde o crescimento não é tão robusto. Finalmente, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho da renda fixa local e dos juros. Na renda fixa local, a gente gosta de posições aplicadas em papéis indexados à inflação, especialmente no meio da curva, até por uma questão técnica. O prêmio no meio da curva parece um pouquinho mais interessante, e a outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é que, dadas essas dificuldades que a gente tem de mostrar um crescimento mais robusto e ao mesmo tempo essa agenda de dar um suporte financeiro para uma camada bastante grande da população, faz com que as pressões inflacionárias elas devem se manter, pelo menos aí ao longo dos próximos bons meses, pelo que os nossos modelos de inflação estão mostrando. Isso significa que esses ativos vão mostrar um carrego interessante com potencial eventualmente de fechamento, caso essa agenda de reformas ela de fato ela consiga dar uma engrenada. Ou seja, você tem tanto potencial para grande capital quanto um carrego interessante nesses ativos. Falando um pouquinho do real, o grande debate hoje é quanto de potencial o real tem para se valorizar frente ao dólar. Deixa eu falar um pouquinho para vocês o que os nossos modelos eles sugerem hoje é que o real está sim desvalorizado, mas ele não parece estar tão desvalorizado assim. Eu percebo o pessoal usando bastante dois argumentos. Um é o CDS do Brasil, ou seja, o prêmio de risco de crédito dos títulos emitidos pelo Brasil no mercado exterior, ou seja, os títulos em dólar emitidos pela República, eles estão com um prêmio de risco muito baixo. Historicamente, sempre teve uma correlação muito alta entre esse prêmio de risco e o câmbio. Só que a gente tem que lembrar que, de fato, hoje a gente tem uma exposição, o nosso passivo externo, né, a nossa dívida externa é baixíssima frente às nossas reservas. Então, esse deixou de ser um fator dominante na modelagem do câmbio no Brasil. A outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é que muita gente fala sobre a nossa conta corrente. A conta corrente do Brasil melhorou muito porque o nosso câmbio desvalorizou. Parcialmente, a melhora da conta corrente, claro que é explicada pelo câmbio. Mas a gente tem que lembrar também que a gente teve um ano fraquíssimo de atividade, o que fez com que as nossas remessas de lucros e dividendos fossem muito, muito abaixo da média histórica. A outra coisa que a gente não pode esquecer é que a gente ficou preso dentro de casa e ninguém pôde viajar, o que significa que a nossa conta de viagens também reduziu fortemente. E a outra coisa interessante é que a gente teve algum retorno de capital de brasileiros no exterior. Então, na hora que a gente coloca tudo isso na conta, é claro que a nossa conta corrente melhorou muito, mas talvez não seja tão bom assim e não seja necessariamente um indício de que o real tem tanto assim para se valorizar. Então, o que eu acho que vale a pena comentar é que, por outro lado, a gente teve várias oportunidades de reversão à média, o que geraram para a gente bons momentos para fazer mais trades táticos na moeda. Bom, com isso eu paro por aqui. Queria agradecer imensamente vocês pela confiança no nosso trabalho, pela oportunidade de acompanhar de perto
o que a Greenper vem produzindo e eu espero estar com vocês no próximo mês. Um abraço a todos.